Se você se identifica com a explosão da Sakura, eu preciso te avisar uma coisa logo de cara. Explodir não é força, é sinal de conflito mal resolvido. Sakura é uma das personagens mais criticadas do anime de Naruto. Chamam ela de histérica, impulsiva, exagerada, mas o curioso é que, ao mesmo tempo, ela é uma das que mais cresce. Muita gente enxerga apenas os gritos, a raiva, o ciúme, mas por trás desse temperamento explosivo também existe uma mente intensa, um coração que busca provação e uma força que nasce do desejo de provar o próprio valor. Hoje a gente vai entender o que o gênio explosivo da Sakura revela sobre o temperamento colérico. Por que pessoas assim sentem tudo com tanta força, lutam tanto e às vezes até se machucam tentando parecer forte. Se você já se viu reagindo antes de pensar, lutando mais do que precisava, tentando provar o seu valor o tempo inteiro, talvez esse vídeo fale mais sobre você do que você gostaria de admitir. Meu nome é Daniel, esse aqui é o Temperamento Geek, e agora vamos falar sobre a colérica Sakura. O colérico é movido por intensidade e propósito. Ele não vive no tanto faz. Ele quer resultado, ele quer ação, quer sentir que está avançando na vida. E isso parece força, mas tem um detalhe que quase ninguém te avisa. O colérico, ele sente tudo em volume máximo. Raiva, amor, ambição, frustração. Tudo vem forte e rápido, e é por isso que ele reage antes de pensar. E por isso também que se culpa depois. E a Sakura é exatamente assim. Mas antes de chamar isso de defeito, deixa eu te mostrar de onde que isso nasce, porque aqui está exatamente a parte que quase ninguém percebe. O colérico nasce com uma necessidade silenciosa, não passar despercebido. Ele não suporta sentir que é menor do que os outros, que está atrás, que não é suficiente. E desde cedo, a Sakura viveu à sombra de alguém. Ino, a sua amiga, era mais admirada, mais confiante, mais segura de si. E quando as duas se afastam por causa do Sasuke, aquilo não é só ciúme adolescente. É o primeiro grito de identidade da Sakura. Ela não tá brigando apenas por um garoto, mas ela tá brigando por espaço. O seu espaço. A colérica, ela não quer ser apenas a amiga de alguém. Ela quer ser alguém, por si só. E aqui nasce o fogo que acompanha a Sakura por toda a história. Mas esse mesmo fogo que impulsiona ela, também pode queimá-la. Porque existe uma verdade desconfortável sobre o colérico. Ele machuca antes de perceber que está machucando alguém. Quando algo fere o orgulho dele, meus amigos, ele reage. Quando se sente ameaçado, ele simplesmente ataca. E depois ele ainda justifica. É por isso que o mundo chama o colérico de mandão, cabeça dura, difícil de lidar, explosivo. E vamos ser honestos, às vezes o mundo não está exatamente errado. A explosão protege, mas também afasta as pessoas. E Sakura paga esse preço diversas vezes. A relação da Sakura com o Naruto revela algo muito profundo. No começo ela não suporta o Naruto, e não é só porque ele é barulhento não. Ele representa tudo aquilo que ela odeia encarar. Fracasso repetido, falta de controle, insistência sem garantia de sucesso. O colérico quer resultado, e Naruto quer acreditar, e isso irrita ela. E olha que o Naruto também é colérico, tá? Mas existe sempre a individualidade das pessoas, porque o temperamento é uma tendência que nós temos de agir de determinada forma. Mas cada um tem um jeito de reagir a essa tendência. E muitas vezes coléricos têm dificuldade com outros coléricos, justamente porque essa necessidade combativa acaba trazendo conflitos sem parar. A gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o Naruto. Depois corre lá e confere. Aproveita e se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa aquele like para fortalecer e se inscreve aqui no canal para receber os outros vídeos que estão por vir. A gente ainda vai trazer mais vídeos sobre o universo de Naruto. Agora volta comigo aqui porque a parte mais dolorosa pra Sakura ainda não chegou. E se você é colérico, isso vai doer um pouco mais também em você. Com o tempo, Sakura entende. Minha filha acordou no meio da gravação, então o resto do vídeo vai ser dessa forma aqui mesmo. Vamos ver se ela vai deixar eu gravar. Vamos lá. Com o tempo, Sakura aprende que força sem propósito vira ruído e que persistência sem explosão também é poder. O colérico amadurecido não deixa de sentir. Ele aprende a direcionar. E essa mudança começa quando o ego deixa de ser o centro. A relação da Sakura com o Sasuke é o encontro de dois mundos opostos. Ela é colérica, ele é melancólico. Ela tenta consertar tudo com a ação e ele tenta sobreviver, se fechando. E é aqui que está o erro clássico dos coléricos: tentar salvar alguém à força. Sakura insiste, grita, fala, implora, luta, mas o melancólico não responde à pressão. Ele se retrai, e isso cria um ciclo doloroso.
Quanto mais ele se afasta, mais ela explode. E ela não consegue entender por que ele faz isso. Saúde. Esse relacionamento mostra o lado mais perigoso do colérico. A crença de que intensidade resolve tudo. E o spoiler? Não resolve. Às vezes só aprofunda ainda mais as feridas. Mas a gente precisa falar de um outro lado na relação deles dois. O colérico, ele definitivamente não se dá por vencido de forma fácil. E olha, ela não desistiu em nenhum momento. Mesmo quando ele atacou ela. O que é um pouco complicado, para se dizer a verdade. Um pouco doentio. O colérico, ele precisa tomar cuidado para não se focar tanto em um objetivo e a sua vida não se resumir apenas a isso. Mas também precisamos falar que é justamente essa garra de lutar até o fim que fez o Sasuke mudar. E essa força de vontade vem dos dois coléricos do grupo, tanto a Sakura como o Naruto. Mas aqui vai uma verdade que poucos coléricos gostam de ouvir. Nem toda persistência é virtude. Às vezes é só medo disfarçado de força. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de admitir vulnerabilidade. E Sakura carrega isso por muito tempo. Mas quando Sakura conhece a Tsunade, algo muda. Pela primeira vez ela vê alguém tão intensa quanto ela, mas sem perder o controle. Tsunade não eliminou a raiva, ela aprendeu a comandá-la. E esse é o ponto de virada do colérico. O verdadeiro poder não está em explodir, está em saber quando usar a força. E força é algo que essas duas têm de sobra. Sakura aprende que força sem direção é desperdício, e que dominar a si mesmo é muito mais difícil do que derrotar um inimigo. Tsunade foi uma ótima mentora para Sakura, talvez a mentora mais perfeita que ela poderia ter. Não sei se você lembra, mas no começo do anime existia a Inner Sakura, que era uma versão interior dela. Depois que a Sakura começa a treinar com a Tsunade, essa versão dela simplesmente some, porque ela aprende a parar de reprimir os seus sentimentos. Por trás de toda a raiva da Sakura existe o amor. Ela explode porque se importa, ela grita porque sente, ela grita porque ela não sabe amar pela metade. O colérico, ele não consegue ser morno, sabe? O problema é que sentimento sem filtro se torna obsessão e caos. Mas quando amadurece, vira liderança. O que o gênio explosivo da Sakura revela sobre nós? Bom, é que nem toda raiva é destrutiva. Às vezes é o grito de quem quer ser visto, ouvido, reconhecido. O colérico tem uma força absurda, mas também uma dor silenciosa. A dificuldade de admitir fraqueza. Sakura nos ensina que explodir não é necessariamente força. Força é saber direcionar aquilo que sentimos. E quando o colérico aprende isso, ele deixa de reagir ao mundo e começa a transformá-lo. Se você gostou desse vídeo, tem uma playlist com outros vídeos do anime Naruto aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like para fortalecer e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!